Califórnia, 1991. Andy Fenimore, uma esposa e mãe assombrada por abusos na infância e dominada pelo desespero, estava num estado de espírito desesperador. Em 8 de janeiro de 1991, ela cometeu suicídio, na esperança de escapar da sensação de vazio e sofrimento. Mas a morte clínica não a atraiu para a luz, vista em tantas EQMs. Em vez disso, ela se viu em um reino de escuridão. O inferno que ela experimentou foi muito mais horrível e pessoal do que as velhas metáforas de fogo e enxofre. Seu inferno era um reino de visões aterrorizantes e profunda desconexão psíquica. Milagrosamente, ela foi restaurada, impressa para sempre como um novo sentimento de fé, de estar sujeita à vontade sagrada e de ser verdadeiramente filha de Deus. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Andy Fenimore. Eu estava passando para uma esfera diferente. Minha alma estava se desconectando do meu corpo, com um zumbido que ficava cada vez mais alto, transformando-se em um gemido enquanto a vibração da morte me puxava para o fundo. Percebi que havia uma tela muito grande diante de mim. Eu estava sendo atraída para uma apresentação de slides tridimensional da minha vida, que se desenrolava diante dos meus olhos cronologicamente. Enquanto eu vivenciava cada parte dela, de todos os pontos de vista e de todos os pontos de compreensão, eu sabia exatamente como se sentia cada pessoa que já havia interagido comigo. Em particular, porém, foi-me mostrado, em detalhes vividos, exatamente como foi realmente a minha infância. As fotos passaram por mim, mas absorvi facilmente cada momento, cada uma delas desencadeando uma memória inteira ou um pedaço da minha vida. Então era isso que as pessoas queriam dizer quando diziam: minha vida passou diante dos meus olhos. Quanto mais perto eu chegava do fim da minha vida, mais rápido as fotos passavam por mim. Foi realmente incrível. Num instante experimentei todos os 27 anos, desde meu nascimento até o momento em que me vi morrendo no sofá e entrando no túnel quente. Então o movimento rápido da minha vida, passando e passando por mim, parou abruptamente. O que agora? Eu perguntei. Eu estava imersa na escuridão. Meus olhos pareceram se ajustar e eu conseguia ver claramente. Embora não houvesse luz, a escuridão continuava em todas as direções e parecia não ter fim. Mas não era apenas a escuridão, era um vazio sem fim. Uma ausência de luz. Foi completamente envolvente. Virei a cabeça para explorar a escuridão. À minha direita, ombro a ombro, um punhado de outras pessoas estavam. Eles eram todos adolescentes. Devemos ser os suicidas. Com uma risada, abri a boca, mas antes que pudesse formar as palavras, elas saíram. Eu não tinha certeza se há pensamentos nas palavras, ou tentando dizê-las, mas elas eram audíveis, sem que eu tivesse que mover os lábios. Então não tive certeza se as outras pessoas tinham me ouvido, até que o cara ao meu lado respondeu. Ele não disse uma palavra para mim. Ele lentamente olhou para mim e se virou novamente. Não havia absolutamente nenhuma expressão em seu rosto, nenhum calor ou inteligência em seus olhos, suspensos na escuridão. Ele e todos os outros ficaram parados, num estupor impensado. A segunda do outro lado da linha estava uma garota, que parecia estar no final da adolescência. Eu estava começando a perceber que esse sentimento, o que alguns chamam de intuição ou sexto sentido, era o método preferido de transferência de informações aqui.
onde as ideias não expressas se tornavam audíveis. À medida que eu exercitava meu novo poder de sentir, tive a sensação de que estava me lembrando de uma habilidade familiar, natural e há muito esquecida, que havia sido suplantada ou subvertida pelas palavras, e rapidamente me tornei proficiente nesta nova maneira de adquirir conhecimento. Mas ela não se conectou comigo. Seu olhar vazio, fixo no nada, continuava sem ser interrompido pelos meus pensamentos sobre ela. Ela era exatamente como o resto deles, olhando fixamente para a frente, sem nenhuma preocupação ou curiosidade sobre onde estávamos. Eles estavam mortos, e eu também. De repente, como se estivéssemos esperando que ocorresse uma espécie de processo de triagem, fui sugada ainda mais para dentro da escuridão, por um poder invisível e indefinido, deixando os adolescentes para trás. Caí na beira de um reino sombrio, suspenso na escuridão, estendendo-se até os limites da minha visão. Eu sabia que estava num estado de inferno, mas este não era o típico inferno de fogo e enxofre que aprendi quando criança. A palavra purgatório surgiu, sussurrada em minha mente. Homens e mulheres de todas as idades, mas nenhuma criança. Eles estavam de pé, agachados ou perambulando pelo reino. Alguns estavam murmurando para si mesmos. A escuridão emanava de dentro e irradiava deles, em uma áurea que eu podia sentir. Eles eram completamente egocêntricos, cada um deles preso demais em sua própria miséria para se envolver em qualquer troca mental ou emocional. Eles tinham a capacidade de se conectar uns com os outros, mas foram incapacitados pela escuridão. Gradualmente tomei a consciência dos sons, de uma agitação de vozes e percebi que, neste reino, os pensamentos eram o modo de comunicação. Ao meu redor, eu podia ouvir o zumbido de pensamentos, como se estivesse em um cinema lotado ou com luzes baixas, captando os sons de conversas silenciosas. Sentado ao meu lado estava um homem que parecia ter cerca de 60 anos. Os olhos deste homem estavam totalmente sem compreensão, pateticamente agachado no chão, envolto em imundas vestes brancas. Ele não irradiava nada, nem mesmo autopiedade. Senti que ele havia absorvido tudo o que havia para saber e optou por parar de pensar. Ele estava completamente esgotado, apenas esperando. Eu sabia que sua alma estava apodrecendo aqui desde sempre. Nessa prisão escura, um dia poderia ser muito bem 1000 dias ou 1000 anos. Eu tinha certeza de que este homem, assim como a mulher de meia-idade, haviam se matado. Suas roupas sugeriam que eles poderiam ter caminhado na terra durante o ministério terreno de Jesus Cristo. Eu me perguntei se ele era Judas Iscariotes, que traiu o Salvador e depois se enforcou. Senti que deveria ficar envergonhada por estar pensando essas coisas, na presença dele, onde ele pudesse me ouvir. À medida que a minha mente buscava mais informações, senti uma tremenda decepção. Eu poderia sentir e saber completamente tudo ao meu redor, apenas fazendo uma pergunta em minha mente e olhando em qualquer direção. As possibilidades de aprendizagem eram infinitas, mas eu não tinha livros. Nem televisão, nem amor, nem privacidade, nem sono e nem amigos, nem luz e nem crescimento, nem felicidade e nenhum alívio, nenhum conhecimento adquirido e nenhuma maneira de usar isto. Mas pior foi a minha crescente sensação de completa solidão. Até mesmo ouvir o impacto da raiva de alguém, por mais desagradável que seja, é uma forma de conexão tangível.
Mas nesse mundo vazio, onde não era possível estabelecer ligações, a solidão era aterradora. Então ouvi uma voz de poder incrível, não alta, mas caindo sobre mim como uma onda sonora estrondosa. Uma voz que continha uma raiva tão feroz como uma palavra que poderia destruir o universo inteiro, e que também englobava um amor tão potente e inabalável que, como o sol, poderia extrair vida da terra. Eu me encolhi diante de sua força e suas palavras excruciantes. É isso que você realmente quer? Ele perguntou para mim. A grande voz emanava de um pontinho de luz que aumentava com cada palavra estrondosa, até ficar pendurada como um sol radiante logo além da parede negra de névoa que formava minha prisão. Embora muito mais brilhante que o sol, a luz acalmava meus olhos, com sua luminescência, branca, profunda e pura. Senti que a luz não poderia, ou talvez não conseguisse, atravessar a barreira da escuridão. Eu sabia com total certeza que estava na presença de Deus. Ele era um ser de luz, não apenas irradiando luz ou iluminado por dentro, mas quase parecia ser feito de luz. Era uma luz que tinha substância e dimensão, a substância mais bela e gloriosa que já contemplei. Toda a beleza, todo o amor, toda a bondade estavam contidos na luz que emanava deste ser. Mas não há nada que possamos imaginar que se aproxime da magnitude do amor perfeito que esse ser derramou por mim. Embora não me lembrasse dos detalhes de uma vida anterior, ou meu nascimento mortal, estava me familiarizando novamente com a vida com que compartilhei com o Pai, uma vida espiritual que parecia se estender até o início do universo. Pude ver que nenhum dos outros no reino estavam cientes da presença de Deus. O homem encolhido ao meu lado percebeu que eu estava focando em alguma coisa, mas era evidente que ele não conseguia ver nada além da barreira. Outros continuavam a balbuciar sem saber. Então Deus falou comigo. Suas palavras foram insuportáveis. É isso que você realmente quer? Você não sabe que esta é a pior coisa que você poderia ter feito? Eu podia sentir sua raiva e frustração, tanto porque joguei a toalha quanto porque me afastei dele e de suas orientações. Eu me senti presa e não conseguia ver o outro lado, senão morrer, antes que pudesse causar mais danos à vida. Então eu respondi, mas minha vida é tão difícil. Meus pensamentos foram comunicados tão rápido que nem foram concluídos antes de eu absorver a resposta. Você acha que foi difícil? Não é nada comparado ao que espera por você se você tirar sua vida. Quando o pai falou, cada uma de suas palavras explodiu em um complexo de significados, como fogos de artifício. Pequenas bolas de luz que irromperam em 1 bilhão de bytes de informação, enchendo-me com fluxos de verdade, vivida e compreensão pura. A vida deveria ser difícil. Você não pode pular partes. Nós todos fizemos isso. Você deve ganhar o que recebe. De repente senti outra presença conosco. A mesma presença que esteve comigo quando passei pela primeira vez para a morte, e que revisou minha vida comigo. Reconheci que ele esteve comigo o tempo todo, mas que só agora eu conseguia percebê-lo. Então eu senti sua personalidade poderosa, mas gentil. Mas agora eu podia senti-lo tão fortemente que conseguia até mesmo determinar sua forma. O que pude ver foram fragmentos de uma luz atravessando a escuridão, como pequenos raios a laser, perfurando um lençol preto, como estrelas espreitando na escuridão de uma noite sem nuvens. Essa luz era inconfundivelmente do mesmo brilho da luz gloriosa que emanava do Pai.
mas meus olhos espirituais eram incapazes de contemplá-la plenamente. Minha capacidade de ver com os olhos estavam de alguma forma ligada à minha disposição de acreditar. Os raios de luz me penetraram com uma força incrível, com a força de um amor que tudo consome. Este amor era tão puro e potente como o do Pai, mas tinha uma dimensão inteiramente nova de pura compaixão, de empatia completa e perfeita. Senti que ele não apenas entendia exatamente minha vida e minhas dores, como se realmente tivesse vivido minha vida, mas sabia tudo sobre me guiar por ela, como minhas diferentes escolhas poderiam produzir mais amargura ou novo crescimento. Tendo pensado durante toda a minha vida que ninguém poderia entender o que eu havia passado, agora eu estava ciente de que havia outra pessoa que realmente entendia. Através dessa empatia ocorreu uma profunda tristeza. Ele sofria. Ele realmente sofria pela dor que eu havia suportado, mas ainda mais pela minha incapacidade de buscar seu conforto. Seu maior desejo era me ajudar. Ele lamentou minha cegueira, como uma mãe lamentaria a morte do seu filho. De repente, soube que estava na presença do Redentor do mundo. E ele falou comigo, através do véu das trevas. Você não entende. Eu fiz isso tudo por você. À medida que fui inundada pelo seu amor e pela verdadeira dor que ele sentia por mim, meus olhos espirituais se abriram. Naquele momento, comecei a ver exatamente o que o Salvador havia feito. Como ele havia se sacrificado por mim. Ele me mostrou. Ele me acolheu. Incluiu minha vida na dele, abraçando minhas experiências, meus sofrimentos, como se fossem seus. E assim, por um segundo, eu estava dentro do seu corpo, capaz de ver as coisas de seu ponto de vista e de experimentar a sua autoconsciência. Ele me deixou entrar para que eu pudesse ver com os meus próprios olhos como ele havia assumido meus fardos e quanto amor ele tinha por mim. Eu sabia onde tinha errado. Eu tinha duvidado de sua existência. Eu questionei a autenticidade das Escrituras, porque o que elas afirmavam parecia bom demais para ser verdade. Eu esperava que houvesse verdade na ideia de um Salvador que deu a vida por mim, mas tive medo de realmente acreditar. Acreditar sem ver requer muita confiança. Minha confiança foi violada tantas vezes em minha vida que eu tive muito pouco de sobra. E então eu me agarrei à minha dor com tanta força que estava disposta a acabar com minha vida, em vez de desabafar e agir com base na chance de um Salvador existisse. Ele queria me confortar e me abraçar, mas estávamos separados pelas minhas respostas e lições da vida. Ele esteve ao meu lado durante toda a minha vida, mas eu não confiava nele. Ao observar da perspectiva do Salvador, sua compreensão única da minha situação foi transferida para o Pai. Da minha nova perspectiva, vi Deus de perfil, enquanto ele olhava para a minha forma. A comunicação entre o Pai e o seu Filho foi tão rápida, tão perfeita, que eles pareciam pensar os mesmos pensamentos um do outro em uníssono. Jesus estava defendendo minha causa. Não houve conflito ou discussão aqui. O entendimento de Jesus foi aceito sem contestação, porque ele tinha todos os fatos. Ele era o juiz perfeito. Ele sabia exatamente onde eu estava em relação à minha necessidade de misericórdia e à necessidade de justiça do universo. Agora eu podia ver todo o sofrimento da minha vida mortal. Seria temporário e que, na verdade, era para um bem. Nossos sofrimentos na Terra não precisam ser inúteis.
Das circunstâncias mais trágicas surge o crescimento humano. À medida que Deus Pai e Jesus me ensinavam, suas palavras ganharam velocidade e poder, e depois se fundiram, de modo que diziam exatamente as mesmas coisas no mesmo momento. Eles compartilhavam uma só voz, uma mente e um propósito. Eu fui inundada com um conhecimento puro. Aprendi que assim como existem leis da natureza, da física e da probabilidade, existem leis do espírito. Uma dessas leis espirituais é que um preço de sofrimento deve ser pago para cada ato prejudicial. Eu estava dolorosamente consciente do sofrimento que havia causado à minha família e às outras pessoas, por causa das minhas próprias fraquezas. Mas agora vi, ao terminar minha vida, que eu estava destruindo a rede de ligações das pessoas na Terra, possivelmente até alterando drasticamente a vida de milhões, pois todos nós estávamos inseparavelmente ligados, e o impacto negativo de uma decisão tem a capacidade de ser sentida em todo o mundo. E foi-me mostrado que, para mim, o reino das trevas é literalmente um intervalo espiritual. Um lugar onde eu deveria compreender a gravidade das minhas ofensas e pagar o preço. Mas eu tive que perguntar, por que é que eu conseguia ver Deus enquanto a casca vazia de um homem ao meu lado não conseguia? Porque eu estava absorvendo a luz e sendo ensinada, enquanto ele estava agachado na miséria e na escuridão. Disseram-me que o motivo é a vontade. Quando olhei pela primeira vez para aquele homem e me perguntei se ele estava vivo durante o ministério terreno de Jesus, a pergunta mostrou que eu estava disposta a acreditar em Deus. Disposto a acreditar que Cristo havia caminhado pela terra. E uma vez que eu me dispus a acreditar, fui capaz de ver. Vontade e habilidade são as mesmas coisas. Ao meu redor, no reino das trevas, havia pessoas com vários graus de disposição e de compreensão, de capacidade de ver que Jesus Cristo estava lá conosco o tempo todo. Não sei se os outros conversavam com Deus, como eu, ou se falavam com os outros mensageiros da luz, que eu ainda não era capaz de ver, mas tenho certeza de que nem todos estavam murmurando para si mesmos. Eu pude ver que meu intervalo espiritual poderia ter durado um momento, enquanto a lei espiritual que exigia que eu sofresse pelos danos que já havia causado na vida, até inclusive o meu suí, disseram-me que a dívida já tinha sido paga, que o sacrifício já tinha sido feito. No jardim do Getsêmani, Jesus Cristo experimentou todo o sofrimento que ocorreu ou ocorrerá na vida de qualquer ser humano, nascido nesta terra. Ele experimentou minha vida, carregou meus pecados e aceitou minha dor, mas para que a agonia que Jesus suportou por mim tivesse valor, para que ele tomasse o meu lugar no cumprimento daquela lei espiritual, tive que aceitar a sua dádiva. Meu coração se partiu quando percebi que estava não apenas machucando minha família, que são filhos amados de Deus, mas também fazendo o meu Salvador, que tinha amor e compaixão tão abrangentes por mim. Tudo porque me permiti ser moldada pelas fraquezas de outras pessoas. Agora minha percepção estava mudando e a escuridão parecia diminuir ligeiramente. Quando entrei pela primeira vez na prisão escura, minha visão abrangeu apenas coisas e pessoas no reino das trevas. Mas depois que recebi a luz suficiente de Deus e de Jesus, meus olhos espirituais se abriram para outra dimensão na escuridão. Agora eu podia ver seres de luz que estavam ao meu redor. O inferno, embora também seja uma dimensão específica, é principalmente um estado de espírito. Quando morremos, estamos limitados pelos pensamentos. Na mortalidade, quando mais sólidos se tornam os nossos pensamentos, à medida que agimos de acordo com eles, permitindo que a escuridão se desenvolva nos outros
e em nós mesmos. Mais condenáveis eles são. Eu já estava no inferno muito antes de morrer e não percebi isso, porque escapei de muitas consequências, até o ponto em que tirei minha vida. Mas quando morremos, o nosso estado de espírito torna-se muito mais óbvio, porque estamos reunidos com aqueles que pensam como nós. Essa ordem é completamente natural e consciente como uma forma de escolhermos viver enquanto estamos neste mundo. O nosso tempo é apenas um batimento cardíaco. No esquema eterno da criação, no entanto, é um momento crucial da verdade. O ponto de viragem, determinada como nossos espíritos existirão para sempre, tanto no futuro quanto no passado. Eu estava me tornando cada vez menos parte do lugar das trevas. Com cada partícula de luz que eu aceitava, eu não me senti saindo da superfície, mas agora estava pairando acima do campo das trevas, no reino dos espíritos da luz em movimento. Pude sentir a urgência dos espíritos que corriam para fazer a obra de Deus. Disseram-me então que estamos nos momentos finais, antes que o Salvador retorne à Terra. Disseram-me que a guerra entre as trevas e a luz na Terra tornou-se tão intensa que, se não procurarmos continuamente a luz, as trevas irão consumir-nos e estaremos perdidos. Não me disseram quando isso irá acontecer, mas entendi que a Terra está sendo preparada para a segunda volta de Cristo. Olhei para as almas patéticas e percebi que não sentia mais o que elas sentiam. Eu queria viver. Então a poderosa fonte de energia que me transportou para a prisão escura voltou para me libertar. Por uma fração de segundo, uma sensação de pressa tomou conta de mim. A escuridão passou rapidamente e, de repente, eu estava de volta ao meu corpo.